Amados, queridos, bom dia! Tudo bom? Como é que vocês estão? Feliz quinta-feira! Hoje é quinta-feira, dia 24 de julho de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. As nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Israel, Rosina, Elaine, japonês. Queridos, amados, preciosos, que em nome de Jesus, essa seja a melhor quinta-feira das nossas vidas, até esse presente momento, que seja uma quinta-feira de amor, de alegria, de paz, de bondade, de compaixão, misericórdia, que seja uma quinta-feira onde a gente intencionalmente busca mais ao nosso Deus, busca mais com todo o nosso coração, que a gente olhe, observe, foque, queridos, nas coisas que realmente são importantes, que a gente busque mais o nosso Deus. E lembrando, né, queridos, hoje é dia 24, é um ótimo dia, uma ótima oportunidade para você ler o capítulo 24 de Provérbios e veja que mais Deus vai tocar no seu coração. Bom dia, Diana. Carolice, que bom você aqui com a gente. Thaís, Camila, Liane, bom dia, queridos. Sejam bem-vindos aqui na live. Amados, queridos, preciosos, hoje nós vamos falar de uma passagem linda que a gente encontra lá em Lucas, capítulo 15. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7, a parábola da ovelha perdida. Vamos ver esse amor incondicional de Jesus, do nosso Senhor Jesus. Vamos antes fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, nosso Deus soberano sobre todas as coisas, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse dia que está começando agora. Queremos agradecer por essa página em branco. Ajude-nos, Pai, dando discernimento, sabedoria do alto, aumentando, Pai, a nossa fome e a nossa sede pelo Senhor. Ajude-nos, Pai, nesse dia, nessa página em branco, a fazermos aquilo que é agradável aos seus olhos, aquilo que enche o seu coração de alegria quando o Senhor olha para cada um de nós. Queremos, Pai, sempre viver as maravilhas do seu amor. Nós agradecemos porque o Senhor protege, blinda, guarda a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre, bem como de todos os nossos amigos, bem como de todos os nossos familiares. Nós agradecemos, Pai, pelos livramentos do Senhor, os que nós sabemos e os muitos, inúmeros que nós não sabemos, porque o Senhor estava lá nos guardando. Muito obrigada, Pai, por ser aquele que não deixa um só para trás. Obrigada, Pai, por resgatar, por ver valor naquilo que está perdido. Obrigada por nunca desistir de nós. Obrigada por segurar a nossa mão. Obrigada, Pai, por dizer para a gente não ter medo, porque o Senhor vai nos ajudar. Agradecemos, Pai, pela sua bondade, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, que nos seguem incansavelmente. Obrigada pelo transbordar do seu amor no nosso coração, na nossa vida. Muito obrigada, Pai, pelo seu amor inigualável. Nós nos alegramos na sua companhia, nós nos alegramos na sua presença, nós nos alegramos por saber que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Queremos viver os planos que o Senhor tem pra gente, que o Senhor tem para cada um de nós. E nós nos alegramos por saber que o Senhor nos ama de forma incondicional e que o Senhor tem planos bons para cada um de nós. Muito obrigada, Pai, por tudo. Obrigada por esse dia, nós entregamos esse dia em suas mãos. Obrigada pelas portas abertas, obrigada pelas portas fechadas, sabemos que há um propósito para todas as coisas e sabemos que o melhor sempre está por vir. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos, e toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, Marlúcia, André, MC Gilbala, Whitson, Cidinha. Bom dia, queridos. Nessa maravilhosa, feliz, alegre e próspera quinta-feira, 24 de julho de 2025. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia, essa página em branco
que nós temos esse presente de Deus para cada um de nós chamado vida. Queridos, há tempo para você ajustar o que precisa ser ajustado, há tempo de você se arrepender, não deixe para amanhã, há tempo porque você está aqui agora ouvindo, então já faça isso hoje, já faça isso agora, deixa para trás as coisas que você precisa deixar para trás, avança para as coisas que estão adiante de você, e que você sempre se alegre nas maravilhas de Deus, na companhia do nosso Deus, na certeza absoluta de que Ele está sempre com você. E nessa passagem que nós vamos ver hoje, queridos, a gente vê esse amor de Jesus, esse amor inigualável de Jesus, que vê valor naquele que está perdido, Ele vê valor naquela pessoa que, sabe, se sente indigna, que não se sente amada, que está com um caminhão de problemas, de desafios, de tristeza, obstáculo, e Jesus está ali, querendo alcançar aquela pessoa, indo atrás, batendo na porta do coração dessa pessoa que se sente assim, triste, dilacerada, muito triste mesmo, e Jesus está ali, batendo na porta do coração dela. Jesus está ali buscando, indo atrás dessa pessoa, para que ela possa ser resgatada, que é como a gente vai ver nessa passagem hoje, que a gente encontra lá, como eu falei lá no início da live. Bom dia, Rogerinho, Ana, bom dia. Esse é o dia que o Senhor agiu, amém. Simone. E Lucas, capítulo 15, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7, e vocês também encontram essa passagem lá em Mateus, capítulo 18, do versículo 12 até o versículo 14. A parábola da ovelha perdida. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Queridos, amados, preciosos, como Jesus é maravilhoso e como Jesus nos ensina tanto todos os dias. Veja, queridos, que as 99 já estavam ali seguras. Jesus sabia, o exemplo que Jesus dá é que ele sabe quando a pessoa está ali guardada, protegida, e ele também quer alcançar aquelas que não estão protegidas, aquelas que não conhecem o amor dele, aquelas que estão sem saber que são amadas, sem saber que elas têm um propósito, sem saber que tem um plano para a vida delas, sem saber que existe um Deus, um Pai amoroso que as ama de forma incondicional, que elas não são uma obra do acaso, inúteis, que elas não por acaso não nasceram, não, que elas são um plano, o plano de Deus, elas fazem parte do plano de Deus, que Deus as amou desde o princípio, as escolheu, guardou, selecionou, e Ele quer que as pessoas sejam alcançadas por esse amor, queridos. E veja que Jesus, no exemplo que Ele nos dá aqui, que primeira coisa, Ele vê valor no que está perdido, como eu falei agora há pouco. E muitas vezes, quando as pessoas estão se sentindo assim, perdidas, indignas, achando que não são merecedoras, sabe, do amor de Deus. Mas, gente, a graça de Deus, o favor imerecido de tudo que Deus fez por nós, de tudo que nosso Senhor Jesus fez por nós, queridos, o que nós precisamos fazer é receber, aceitar essa graça que nos cobre,
que nos envolve, que nos cuida. E veja que Jesus vai buscar aquela ovelha perdida. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Mesmo longe, ele vai atrás. Mesmo longe, ele vai buscar. Mesmo longe, ele vai encontrar, porque ele está ali batendo na porta do coração, ele está procurando, ele está fazendo convite: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele nos mostra o amor dele incondicional. Veja que as pessoas ficavam ali criticando Jesus: esse homem recebe pecadores e come com eles. Tanto aprendizado para todos nós, queridos. As pessoas que começam a viver uma vida com Jesus, elas começam a simplesmente, algumas começam simplesmente a se achar superiores, começam a achar que são melhores do que os outros. Não, peraí, o que ela anda aprendendo sobre Jesus por aí, né? Começa a achar que não, ela não pode mais se misturar, ela não pode mais sentar na mesa com aquelas pessoas, não, ela não pode mais encontrar aquelas pessoas, não, ela não pode, pera, olha o que Jesus está nos mostrando aqui. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Veja que Jesus era sempre intencional. Jesus sempre sabia o que ele estava fazendo. Ele não se deixava abalar pela crítica, pela opinião dos outros. Ele fazia o que precisava ser feito e ponto final. E Jesus falou para eles a parábola da ovelha perdida, ensinando que aquilo que está perdido, aqueles que estão perdidos, têm um valor inestimável. Aquele que está lá, triste, infeliz, amargurado, sem saber que existe esse amor, Jesus olha para essa pessoa onde quer que ela esteja. Jesus olha para aquela pessoa, ele enxerga aquela pessoa, ele vê aquela pessoa. Ele toca o coração daquela pessoa, não importa onde aquela pessoa esteja, aquilo que aquela pessoa fez. E veja, queridos, amados, preciosos aqui, como na parábola que Jesus contou a respeito das ovelhas. Veja que Jesus, quando encontrou a ovelha, veja o que Jesus diz aqui: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la, ou seja, ele não desiste, ele vai atrás da ovelha perdida até encontrar a ovelha perdida. Ou seja, ele vai atrás, ele busca, ele está batendo na porta, ele está fazendo convite. Então, como a Bíblia nos diz em vários momentos, quem tem ouvidos, ouça. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Queridos, veja outra coisa que Jesus nos ensina aqui nessa parábola. Ele não culpa a ovelha. Ele não chega para aquela ovelha perdida e fala um monte de coisa para aquela ovelha, você isso, você aquilo. Ele não coloca culpa naquela ovelha. Mas quando ele encontra, ele coloca ela nos ombros e leva para casa. Ou seja, esse amor de Jesus que nos alcança, nos carrega, e esse amor que nos constrange, esse amor que transforma a nossa vida, esse amor com que faz que a gente queira retribuir todo esse amor, toda essa graça, toda essa misericórdia dele com todos nós. Esse amor de Jesus que toma conta de todo o nosso ser, que a gente fala: meu Deus do céu, não conhecia esse amor. Veja, ele foi, ele me encontrou e ele alegremente me encontrou e me levou para casa. Alegremente, alegremente. Ele não me encontrou e falou: você, hein? Você, Paula, nossa, depois de ter feito isso, feito aquilo, falado isso, feito aquilo, depois dessa vida que você está levando, você ainda me faz vir até aqui, atrás de você, ainda ficar vindo todos os dias, toda hora, tentando te alcançar, tentando bater na porta do teu coração e você lá, de costas, afastado. Não, querido, Jesus encontra. Quando a pessoa tem uma abertura no coração para receber Jesus, quando ela quer, quando ela se inclina, veja que é uma alegria no céu, quando Jesus encontra aquela pessoa, queridos. E veja que ele, com tanto amor, ele se alegra
porque ele o alcançou. E ele sabe do que ele vai fazer para aquela pessoa. Ele sabe do que ele pode fazer por aquela pessoa. Ele sabe que aquela pessoa vai ser salva, que aquela pessoa foi resgatada, salva, assim como ele diz, aqueles que creem em mim já passaram da morte para a vida eterna. Ele sabe tudo que aquela pessoa vai ser transformada pelo amor dele, pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E esse amor e essa transformação, uma conversão completa, ela vem, queridos, ela vem quando estamos dispostos, quando estamos abertos. Jesus bate na porta, Jesus nos convida todos os dias, mas aceitar, receber, dizer, Jesus, eu quero, é papel nosso. Ele não invade a vida de ninguém, mas ele convida, ele vai atrás, insistentemente, queridos, quando encontra. Ele amorosamente, assim como ele fez com a ovelha, quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Veja que quando aquela pessoa é alcançada pelo amor de Jesus, há uma festa no céu, uma celebração, a alegria, queridos. Então essa alegria que é um princípio do Senhor, é a alegria que Jesus quer que a gente experimente todos os dias quando estamos vivendo o amor dele. É uma alegria, queridos, que flui naturalmente de nós. É a alegria da certeza de estarmos junto com ele, de estarmos nas melhores mãos possíveis, de saber que agora temos a oportunidade de ter uma nova vida, onde Deus vai fazer tudo novo, onde Deus vai sempre estar com a gente, queridos. Na adversidade, Ele está ali com a gente. Na alegria, Ele está ali com a gente. Com alguma tristeza por algo que aconteceu, Ele está ali com a gente. Na grande alegria, quando uma grande bênção chega até nós, Ele também está ali com a gente. Ele é aquele, queridos, que não deixa um só para trás. E vem esse amor completo de Deus. Então, queridos, se de repente você está aí achando, mas nossa, como que Jesus vai me encontrar aqui, nesse fundo do poço? Como que Jesus vai me encontrar aqui nessa cidade? Como que Jesus vai me encontrar aqui depois de eu ter feito tudo que eu fiz, depois de eu ter falado tudo? Como? Ainda assim Jesus me ama? Ainda assim Jesus está aqui, batendo na porta do meu coração? Ainda assim Jesus está me fazendo um convite para eu ir até Ele se eu estou cansado e sobrecarregado? Sim, queridos, Ele sabe exatamente quem você é, aonde você está, qual é a sua situação agora, tudo o que você já fez, e ainda assim Ele te ama exatamente assim como você está. E esse amor de Jesus, mais uma vez eu vou dizer, esse amor de Jesus incondicional, que a gente às vezes pensa, meu Deus, como? Depois de ter feito isso, ter falado aquilo, sim, a gente é envolvido, abraçado por esse amor inigualável de Jesus, e que a gente sempre se alegre nele, na companhia dele, na presença gloriosa dele, a ponto de dizer para ele: o seu amor, Senhor Jesus, vale mais do que a vida, porque não tem alegria maior do que saber do seu resgate, do seu amor, que o Senhor veio até mim, o Senhor quis, o Senhor fez esse convite e faz todos os dias, faz esse convite para vivermos das maravilhas do amor dele, para vivermos no caminho que ele traçou para cada um de nós, para vivermos os planos que ele tem para cada um de nós. Ele respeita as nossas decisões, ele respeita a liberdade que ele nos deu. E ele também nos diz que ele tem um caminho. E ele nos ensina, nos instrui, nos diz qual é o caminho que a gente deve seguir. Ele vai nos guiando, queridos, para a vida que ele planejou,
para cada um de nós. Então não resista, aceite. Não fique pensando, eu não sou digna desse amor. Eu não sou digno, eu não sou digna desse amor. E você fica ali se culpando, pensando nos erros que você cometeu, nas barbaridades que você falou. Eu falo isso porque eu fui assim, queridos. Eu fiz muitas barbaridades, muitas, inúmeras. E eu também pensava assim, logo na minha busca, quando eu comecei a buscar Jesus, eu buscava de dia, de tarde, de noite, buscava incansavelmente, orava. No início não sabia nem como orar, eu botava no Google, no YouTube, como orar, e fazia ali uma oração junto. E eu falava, Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer esse Jesus que todos dizem que transforma a vida, que cuida, que protege, que dá um significado na vida. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, Jesus. Ia lá orando, buscando. Mas, como eu não sabia como é que era, não tinha a menor ideia, não tinha a menor noção. Aliás, eu tinha horror a Jesus. Horror à Bíblia, muito preconceituosa, não podia ouvir Jesus, Bíblia, nada disso. Eu já saí de perto, já fazia brincadeira, já fazia deboche com a cara de Jesus. E aí quando eu precisei, porque, queridos, dentro de nós, está no nosso DNA, quando a casa cai, quando cai tudo, quando desmorona tudo, quando desaba tudo, falando português, claro, dentro do nosso DNA a gente já sabe. Que só tem um que vai nos tirar de lá, mesmo se você não acreditava, mesmo com deboche, mesmo com ha-ha-ha, como eu fazia com Jesus. Quando a casa cai, dentro de nós, está no sangue, está no DNA, está nas células, está nas nossas entranhas. Nós sabemos que tem um único que vai nos tirar dali, um único que vai nos erguer, um único que vai estender a mão pra gente, vai nos erguer, vai nos levantar, dar vestes novas, transformar o pranto em dança, vestes de lamento em vestes de alegria. E esse é Jesus. E eu falava para ele, eu falava, ai Jesus, eu quero te conhecer. E eu ficava pensando também, falava, meu Deus, eu acho que Jesus está chateado comigo. E eu entendo, eu acho que eu também ficaria chateada se... Aí, ou seja, né, eu querendo me comparar com Jesus, como se isso fosse possível, né? Eu falava, eu acho que eu também ficaria chateada, sabe? Se alguém tivesse falado as barbaridades que eu falei do Senhor, se alguém tivesse feito as barbaridades que eu fiz, e falado também, falei de Maria, falei de José, meu Deus do céu, as barbaridades, falava do Espírito Santo, que Jesus era filho do Espírito Santo, coisa nenhuma. Falei que Maria tinha enganado José. Gente, eu falava mesmo. Falava barbaridades. Aí até que precisei e fui ali, né? Oi, Jesus, tudo bem? Olha, eu quero te conhecer. Realmente eu falei essas coisas, me perdoa. Eu não sabia, não conhecia. Mas ele já sabia, né, queridos? Desde a primeira barbaridade que eu já falei, ele já sabia que já eu estaria ali, que eu estaria com ele. Então ele é misericordioso com a gente, queridos. E agora o lindo de tudo isso é que ele sempre esteve ali, sempre esteve batendo na porta do meu coração, assim como ele bate na porta do seu coração também. E Jesus é misericordioso, queridos. A gente muitas vezes faz o que eu fiz lá no início. A gente quer medir com a nossa régua. Eu também ficaria chateada se tivesse falado, feito. Ele não estava chateado, querido. Ele estava me transformando de dentro para fora. Ele estava ali colocando as minhas raízes firmadas nele. Ele estava colocando os meus pés ali firmes na rocha para que nada nem ninguém jamais me tirasse de lá, jamais me abalasse. Pode ver chuva, tsunami, vendaval, tô lá firmada na rocha, que é Jesus. E é exatamente isso que ele estava fazendo, queridos. Então se alegre na certeza, não importa as barbaridades que você fez, o que você falou, Jesus te dá um novo caminho, Jesus te dá um novo começo, Jesus te cobre de amor, Jesus te cobre de compaixão, Jesus te cobre de misericórdia. É exatamente isso que faz com que a gente queira retribuir, com que a gente
queira que as outras pessoas saibam que existe esse amor, existe Jesus que está vivo, queridos, Jesus que quer te alcançar, Jesus que está aí batendo na porta do seu coração, Jesus que está convidando você para ir até Ele, o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, que faz com que a gente se arrependa, queridos. É Deus dentro de nós, é Deus que habita em nós, é Deus que está conosco em todos os momentos e a todo instante. Então se alegre na certeza de que você é amado, amada por Deus, que Ele está batendo sim, não importa onde você está agora, Ele está aí, não importa o que você fez, não importa o que você já fez ontem, hoje de manhã, Ele te convida para uma nova vida. Ele te convida para um novo começo. E você pode aí mesmo onde você está, dizer: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Entre no meu coração, mude toda a minha vida e não saia mais de lá. E você se alegra dessa forma, queridos, dessa forma. E veja que vai ter uma festa no céu, assim como Jesus nos diz aqui. Ele nos acolhe amorosamente e nos ensina todas as coisas. Ele vai moldando, Ele vai trazendo, Ele vai tirando, Ele vai limpando, Ele vai podando, Ele vai transformando. Deixa Jesus ser Jesus na sua vida. Meus amados, queridos, preciosos, essa foi e será a nossa mensagem, a nossa palavra do dia. Se vocês quiserem depois refletir mais um pouquinho sobre esses versículos, eu vou dizer mais uma vez. Lucas 15, do versículo 1 até o versículo 7. E você também encontra a parábola da ovelha perdida em Mateus, capítulo 18, do versículo 12 até o versículo 14. Muito obrigada, queridos, a todos vocês que acompanharam a live agora, vocês que vão acompanhar depois no Instagram ou no YouTube, muito obrigada. Que as bênçãos e o favor do Senhor sempre te alcancem incansavelmente. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Entenda que Jesus te ama. Jesus Cristo, queridos, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E para todo sempre. Que cada respirar nosso seja para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus, louvado, exaltado, engrandecido. Seja sempre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é, que era e que há de vir, Senhor Jesus. Um beijo no coração de todos vocês. Raquel, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Amém. Eu recebo com alegria e gratidão em nome de Jesus. Liane. Amém, amém, minha querida. Deus te abençoe também, Ana. Amém, Ana, querida. Joelma. Maria Gabriela. Erlon Elis. Rosina. Amém, amém, Ana. Glória a Deus. Deuse. MC Gilbala. Marcinha. Rayane. Amém, 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 querido. Glória a Deus. Joelma. Marcolina. Bom dia, amigo. Tudo bem? Rogério. Pastora Marli. Wesley. Vani. Fernando. Roberta. Amém, Joelma. Liz. Iane. Tudo bom, querida? Paulinho. Kiki. Isa. Luanzinho. Maristela, Simone, WF, Paulo, Flaviana, Ana Paula, André, Marluce, Casa da Ração, Cidinha, Angélica. Um beijo, queridos, para todos vocês. Obrigada a todos que acompanharam a live. Nos vemos amanhã, sexta-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Um beijo no coração de todos vocês. E até amanhã, em nome de Jesus.